E vamos com mais uma que envolve o caso Vitória. Todo mundo já sabe que vai dar em pizza. Porém, tem um detalhe peculiar que está chamando a atenção. Na calada da noite, o que o delegado fez. Antes de tudo, não esquece aquele like maroto e o comentário. Qual é o canto do Brasil e do mundo que você está me prestigiando? E vamos lá. Põe na tela BBT. Mais um vídeo aí do canal Elias On. Todos os créditos. Simbora. Valia para nós aqui, tá bom? Dito isso, prestem bastante atenção no que o Jorge Lordelo fala do que está acontecendo na calada da noite enquanto ninguém sabe de absolutamente nada. Prestem bastante atenção, olha só. Trazer notícia que saiu agora. Chegou aqui no meu celular. Agora. O delegado acaba de marcar o exame psiquiátrico em Michael. Viu? Os advogados de Michael ficaram, como se dizia antigamente, toquetumarara. Sim. Então ele também São tem contra. Eles alegam que Inclusive, eu já citei muito sobre isso, e eu me recordo da época do caso Adélio Bispo, a condição que ele estava e por que algumas pessoas foram contra a questão do laudo e do simples detalhe que o laudo vinha trazendo um resultado aí que acabou deixando ele em um hospital psiquiátrico, né? Mas vamos ver aí o que o delegado vai dizer. não há necessidade. Mas Mas não seria bom, desculpa, não seria bom que ele passasse por esse exame e pudesse ser não, atestado esse alguma exame tem coisa? que ser feito, porque no momento em que ele confessou, não importa se ele vai voltar atrás ou não. Então nós temos que Depende do ponto de vista. Em alguns casos pode ser benéfico e outros não. Nesse caso, eles queriam que ele não fizesse para que ele fosse classificado como indúbio pro réu. E ele saísse livre, leve e solto. verificar a sanidade desse homem, principalmente porque ele está sendo acusado de stalker. E o stalker e o perseguidor é uma pessoa que tem algum problema emocional, porque uma pessoa comum não fica perseguindo alguém 24 horas por dia Exatamente. e incomodando. Ô Bebe, eu recebo toda semana, ou a cada 15 dias, uma pessoa famosa que me procura que tá tendo problema com stalker. Eu já tive problema com stalker com uma mulher. Sim, eu você já me tive. contou. Ou seja, esses problemas Eu não vou nem falar, não. são pessoas que se iludem, são pessoas que acreditam que estão apaixonadas e que está sendo, eventualmente, tendo reciprocidade. Então, o exame criminológico, Cintia Lima, o exame psiquiátrico é muito importante para detectar se esse rapaz de 23 anos apenas tem algum desvio de personalidade ou algum problema psicológico. E aí os advogados ficam bravos que de repente todo esse depoimento poderia ter sido aí uma estratégia. Eu não tô conseguindo achar o link por que os advogados não aprovam esse exame psiquiátrico que cairia a pena dele. É isso. É porque se não fizer, ele sai pela porta da frente por indúbio pro réu. E se fizer, ele vai ficar ad eterno. Isso é isso que eu quis dizer exatamente. na Por que que os verdade- advogados são contra, sendo que se provar que ele não tem, que ele tem algum problema mental, isso é a favor dele. Então, mas vamos lá. É verdade. É uma questão jurídica muito curiosa, eu quero explicar para vocês. Quando, Bartô, um juiz ou delegado ou promotor percebem que o réu, o acusado, é uma pessoa que pode ser um psicopata ou um doente mental, é feito o exame criminológico. Se ficar constatado que a pessoa, quando cometeu o crime, não tinha ciência do que está fazendo, e aconteceu isso com quem? Com o homem que deu as facadas no ex-presidente da República. Sim. A pessoa ela é considerada, Cintia Lima, inimputável. Sim, E aí ela não vai para uma cadeia comum. Ela não responde mais por pena. Ela vai para um hospital, uma internação psiquiátrica. E aí Aí já era. Dependendo do laudo, é ad eterno, até a pessoa morrer. ela vai ser avaliada até se chegar o momento de ele ter recuperado uma sanidade. E isso não é fácil de conseguir. Não mesmo. Mas os advogados são contra, os advogados vão tentar impedir o exame psiquiátrico, mas eu acho que é algo natural e que a justiça vai manter e ele vai passar para um exame criminológico. Complicado. E aí eu pergunto pra vocês, quem queria colocar o Michael como stalker, como um maluco, como um Jack, não era esse delegado?
Não era esse delegado que queria fazer isso, só que com uma pressão popular eles terminaram voltando atrás, terminaram criando outra narrativa por conta de cobrança. Mas a gente vê que isso claramente está se encaminhando para isso. E quando eles conseguirem fazer isso, vai se confirmar que o Michael está sendo beneficiado. E desde o começo, o Michael já vinha sendo beneficiado com 3 advogados. E aí a gente vê agora os advogados que fazem a mesma estratégia que fizeram no dia da confissão, dizendo que o Michael não confessou coisa nenhuma, mas sendo isso uma estratégia para que isso seja utilizado como redução de pena, para que eles entrem com um pedido, para que mostre que ele foi coagido, tudo uma estratégia. No dia da reconstituição, os advogados não foram participar porque eles não concordavam com aquilo, não deixaram o Michael participar também porque eles não concordavam, e você vê que tudo isso aí é uma estratégia utilizada para beneficiar o Michael. E o Michael vem sendo beneficiado desde o início. E agora, se conseguirem colocar ele na calada da noite, preste atenção, estão fazendo isso na calada da noite, sem ninguém saber, até porque você não tem informação a respeito de nada. Não tem atualização, né, do que realmente está acontecendo no caso. E até entendo que a polícia trabalhe dessa maneira para se blindar de certos problemas futuros, mas ao mesmo tempo a gente vê que começa a ficar complicada a situação, porque dá-se a entender que eles não querem que o povo saiba de absolutamente nada. Seria bom se fizesse que nem no caso Floreliz, quando de tempo em tempo soltava um monte de informação e deixava o pau torar. Pronto. Se conseguem fazer isso, Michael não fica preso numa penitenciária. Michael vai ser considerado um maluco, vai para um hospital e ele vai ganhar mais benefícios do que se ele fosse pagar por todos os crimes e se ele entregasse também os demais criminosos. Bom, deixa eu falar algumas coisas aqui. Eu tenho uma opinião forte sobre isso, sobre esse contexto de se porventura ele for atestado como alguém de alta periculosidade e precisar ser internado. Mas antes disso, meu irmão do manto, você que está precisando daquela renda extra, esta é a sua oportunidade. Nós vemos que ultimamente a situação está difícil aí. Muitos pais de família não estão conseguindo ao menos ter comida direita em casa, porque hoje em dia ovo virou artigo de luxo, graças ao governo do amor. Está precisando de uma renda para complementar o seu salário, que geralmente de muitos pais de família e mães também não chegam nem ao final do mês? Se você está precisando, esta é a sua oportunidade. Meu amigo Tom Dimas Torres criou um método inovador e aperfeiçoado que você pode trabalhar via internet e até mesmo ganhar em dólar. Tem gente que fatura aí em média de 860 a 1.700 reais. André Carpano, como que eu faço então? Bom, é o seguinte, entre em contato no WhatsApp do Tom Dimas. Ele vai te passar o passo a passo. Você não está acreditando? Faz o seguinte, pega o seu celular, aponta para esse QR Code ou o primeiro link no comentário fixado. Mas não se esqueça, comenta lá, vim pelo André Carpano. Primeiro link no comentário fixado. Beleza? E agora eu não derramei soco não. Olha só que situação. Eu vejo um grande problema nesse caso e uma situação um tanto embaraçosa por alguns motivos. Primeiro, se ele for diagnosticado como alguém de altíssima periculosidade por conta de uma insanidade mental, ele não sai tão cedo e é perigoso nunca mais na vida. Ele sai, coçando as costas, né? Sair do hospital. Sim, nunca mais ele sai dessa clínica. É perigoso, ele corre esse risco. Só que, por outro lado, tem uma coisa que acaba beneficiando. Qual que é essa outra coisa? Tudo que ele falou pode ser anulado. O caso pode ser regredido e voltar do zero. E, inclusive, ele pode tanto beneficiar quanto atrapalhar
as investigações. Como assim, André Carpano? Se o que ele falou foi invalidado, o caso tem que se recomeçar para ter uma conclusão. E se recomeçar o caso, pode inclusive pegar até algumas pessoas que vão aparecendo no meio do caminho. Informações e pistas que foram jogadas. Mais ou menos o que iria acontecer no caso Flor de Lis se conseguissem inocentá-la, a qual alguns canais estavam até com esse objetivo há algum tempo atrás, né? E gente que cobre esse caso aqui também. Mas enfim. Agora vamos ver o que vai dar de tudo isso. Se eles vão tentar levar por esse lado, deixar ele em uma clínica, ou se ele vai ter aí em breve o indúbio pro réu e sair pela porta da frente. Particularmente, eu não sei nem o que e qual opção a gente escolhe, né? O pior de tudo é ele sair pela porta da frente, né? Aí é uma coisa complicada. Mas o outro problema aí é um agravante considerável, hein? E eu acredito que se voltar do zero vai ser muito mais trabalhoso, porém pode levar para um outro lado. Vamos aguardar e ver o grande final de tudo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até um próximo vídeo. Fui.